Jó chamou sua primeira filha Gemima e a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuc. E em toda aquela terra não se encontravam jovens tão bonitas quanto as filhas de Jó. E seu pai partiu-lhe generosa herança entre elas e os seus irmãos. Pode se assentar, amém? Os músicos estão aqui? Estão aqui? Podia fazer um barulho aqui comigo? Aleluia. Trabalhar também para receber porção. Segurar com a gente aqui até o último momento. Tem aqui o tecladista e o baterista. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, o Senhor falou de diversas formas aqui. E falou poderosamente em todo o tempo com a gente. E em exclusividade, agora segundo a ministração, ela veio trazendo no meu coração a confirmação a respeito dessa mensagem. Mensagem essa que o Senhor já tinha me confiado há mais ou menos 7 dias atrás. E tem mensagens que o Senhor nos confia, nos entrega. E a gente sabe que de repente não é para aquele momento que a gente acabou de ler ou de estudar, mas está guardado para algum momento oportuno. E quando foi hoje, o Senhor ele me trouxe ao coração essa memória. E confirmando que seria essa mensagem, melhor dizendo, ele me trouxe essa mensagem de memória para trazer para vocês na noite desse dia. Nós conhecemos bem a história de Jó. O livro de Jó é um dos livros, ou o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Ele é o primeiro livro da Bíblia. Jó ele é contemporâneo de Abraão. Então a história dele ela vem trazendo muitas revelações poderosas. E especialmente a respeito de quem é Deus. Porque no primeiro capítulo nós vimos algo muito extraordinário acontecendo e muito especial, que é o próprio Deus apresentando Jó. É Deus falando a respeito de quem Ele é. E bem verdade é que só Deus sabe verdadeiramente quem nós somos. Algumas vezes nós nos apresentamos e apresentamos aquilo que nós queremos apresentar. As pessoas conhecem da gente aquilo que a gente deixa elas conhecerem. Agora Deus conhece a gente de maneira que nem a gente se conhece. Às vezes temos algumas reações diante de alguns dilemas, de alguns embates, que nós ficamos surpresos com a forma que nos comportamos. Porque nós nos julgamos ser um tipo de pessoa, mas quando somos colocados em cenário de crise, nós às vezes nos surpreendemos com a forma da qual vamos reagir. Quem está comigo? Aleluia. Então o que nós vemos? Nós vemos Deus dando testemunho de Jó. Nós vemos Deus apresentando a pessoa de Jó. Eu não estou dizendo que terceiro está falando dele. Eu não estou dizendo que um familiar está falando dele. Eu não estou dizendo que ele mesmo está falando dele. Eu estou dizendo que Deus está falando que ele é um homem que é reto, que anda integramente, que os seus passos não coincidem com os passos do mal. Este homem que Deus enaltece no currículo apresentado é alguém que vai ser, por Deus, tratado de maneira muito severa. Porque o tratamento de Jó, a vida de Jó, ela vai exemplificar o quanto é raro alguém compreender o processo que está vivendo e atribuir o processo a Deus. Porque qualquer outra pessoa, acredito eu, que vivendo o que Jó viveu, continuaria glorificando o nome do Senhor e dizendo: Deus é, Deus faz, e eu não abro mão de estar com Ele. Porque o texto vai revelar que Ele não pede só bens materiais. Nós conhecemos a história e sabemos que Satanás um dia ousou expressar que sabia a respeito de Jó e disse: esse daí te adora porque é rico. Esse aí te adora porque nada lhe falta. Esse aí te adora porque tem nome. Esse aí te adora porque tem status. Esse Jó te adora porque ele tem família, porque ele tem saúde, porque ele tem filhos. Ele queria dizer para Deus: ele não ama você verdadeiramente. Ele não te adora verdadeiramente. Tudo que Jó faz na sua presença, ó Deus, é um jogo de interesse. É porque quando ele lança alguma coisa, ele recebe algo em troca. E Deus queria colocar em cash
tratando, não a vida de Jó, preste atenção, porque Deus, Ele te conhece, e não importa o que terceiros falem ou pensem ao teu respeito, Deus, Ele sabe da tua verdade. E só para que eu abra essa ministração e alguém compreenda aquilo que Deus vai tratar, cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga: o próprio Deus te conhece, e Ele não precisa que ninguém acrescente isso ou aquilo ao seu respeito. A gente precisa entender isso, que nem Deus, Ele tem intenção de prestar conta porque as pessoas acham a nosso respeito. Então, Damaris, o porquê que Deus permite tudo que permite? Para que Satanás entenda o que é a vida de um adorador, como foi falado aqui. E alguém precisa entender que tudo que está sendo tratado a respeito das nossas vidas e nos processos difíceis que nós vivemos, é Deus querendo dar uma resposta para o inferno. E eu vou repetir: a porta que se fecha não é Deus trazendo vergonha, é Ele trazendo resposta para o inferno. A enfermidade que chega não é Deus querendo te humilhar, é Ele dando uma resposta para o inferno. O casamento que muitas das vezes, pastor, está em crise, não é Deus querendo expor a nossa vida, é o inferno recebendo uma resposta. Esse aí não vem pelo que tem, ele vem porque isso. Essa daí não vem pelo que quer, ela vem porque ela sabe que eu sou. O texto vai relatar que Deus, o próprio Deus, diz assim: então toca. Você conhece isso? Toca tudo que Ele tem. Toca nos bens, toca na saúde, tira os filhos, toca em tudo que está em dor dele, até no corpo dele. Só não toca na vida, porque a vida desse aí, ninguém pode pôr um ponto final, a não ser eu que sou dono dela. O texto vai relatar que já está agora dentro de uma prova de fogo. E todo o cenário da vida de Jó constantemente dá respostas a respeito de quem é Deus e a respeito de quem Ele é em Deus. O texto vai relatar que ele começa a perder, e você conhece isso. E é perca atrás de perca. Não sei quanto tempo durou a provação de Jó. Historiadores ousam dizer tempo, eu não sei o tempo. Quer seja anos ou um ano ou meses, não importa. As percas que ele teve foi o bastante para nos fazer entender que nem o outro ser humano suportaria passar o que Jó passou. O texto vai nos relatar que dentro dessa prova de fogo, os embates começam a acontecer e as acusações também começam a acontecer. Alguns apontam Jó dizendo: confessa o teu pecado. Aonde está o teu erro? Você só pode estar pecando para essa porta não abrir. Você só pode estar falhando para ainda não ter conquistado o que você sonha. Você só pode estar desagradando a Deus para estar vivendo o processo que você está vivendo. Confessa o teu pecado. Quem sabe depois de você confessar, aí então você vai viver um novo tempo. Já sabe quem Ele é. E levante a tua mão. Eu vim dizer que quem sabe o que é, não se deixa bater pelo que alguém fala. Eu vou repetir isso aqui e alguém precisa guardar. Quando você sabe o que você é, você não se abate pelo que o outro fala. Essa mesma mão que está levantada, você vai pôr no ombro desse crente que está do seu lado e vai dizer para ele: você não precisa dar esclarecimento de nada para ninguém. Diga para ele: a tua adoração já vai dar resposta. Aleluia. Só um pouquinho de retorno para mim, para eu me ouvir aqui. O texto relata, obrigada, está ótimo, que Jó, ele tem altares na sua própria vida. E quando eu estava orando e lendo a respeito dessa mensagem, o Senhor me revelou 3 altares na casa de Jó. E é necessário que nós tenhamos altar na nossa vida, na nossa casa e na nossa forma de viver. Diga 3 altares. Diga 3 altares para eu me manter vivo. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 5.
que Jó sacrificava pelos seus próprios filhos. O texto vai dizer que de tempo em tempo ele fazia sacrifício. Ele saía do seu cotidiano, da sua rota costumeira, e prestava sacrifícios a Deus em nome dos seus filhos. E não era um sacrifício para todos os filhos, era um sacrifício para cada filho. O texto vai dizer que Jó fazia sacrifício para que houvesse perdão dentro da sua própria casa. O texto vai dizer que ele sacrifica para que o perdão de Deus se estenda sobre os filhos dele e a bênção do Senhor esteja na casa dele. E eu queria trazer para alguém que o primeiro princípio que eu quero trazer nessa administração, nessa conferência profética é: antes de qualquer coisa, alguém precisa erguer um altar de sacrifício do perdão dentro de casa. Levante a mão, eu vou repetir: altar de perdão precisa ser erigido. Alguém precisa entender que sem perdão ninguém vê Deus, que sem perdão ninguém recebe de Deus. E eu estou aqui dizendo: perdoa, libera perdão e sacrifica pelo perdão, porque quando tem perdão tem resposta. Alguém precisa entender que se mover dentro de igreja com o coração cheio de memórias ruins não move Deus. Alguém precisa entender aonde que está o segredo, aonde que está a chave que vai destravar a virada do meu cativeiro. Levante a mão em nome de Jesus, porque enquanto eu estou pregando eu vejo uma bandeira, e em cima dessa bandeira tem um nome. Eu vejo uma bandeira no meio da igreja, ela alvoroça de um lado para o outro, pastor, e tem uma palavra marcada nela: perdão, 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 perdão. Quem falou, falou. Quem traiu, traiu. Quem deixou, deixou. Quem falou, não falou. Perdoa, diz o Senhor. Altar de perdão. Por que Jó suporta, pregador? Porque tem altar de perdão. Ele sabe que sem perdão ninguém vive virada de história. Ele diz: Deus, traz perdão nessa minha casa. Perdoa quem feriu, quem errou. Porque é o princípio do Evangelho. E tem gente que precisa entender isso. A mensagem que a cruz carrega é o perdão. Jesus não carrega uma mensagem triunfal humana. A mensagem que a cruz carrega, que o madeiro carrega, é perdão. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava crucificado, por aqueles que ele serviu, que ele curou, que ele levantou do leito, ele disse: Pai, perdoa quem me feriu, não pese sobre eles o que eles me fizeram. Eu estou dizendo para alguém que está aqui: quando tem perdão tem sangue, quando tem sangue tem libertação, quando está liberto vive uma nova história. Tem perdão aqui, tem perdão aqui, tem perdão aqui. Ele ergue um altar de perdão. Mas o texto vai relatar também, capítulo de número 2, versículo de número 10, que Jó tem altar de oração. Porque perdoar alguém e não se relacionar com Deus também não vale de muita coisa. Hoje o Senhor vai nos dar um kit. O kit falta para ver Deus. O texto vai dizer que quando ele estava sendo moído na enfermidade, estava sendo moído no luto, estava sendo moído pelo abandono, alguém apontou o dedo para ele e disse: Jó, alguma coisa você está fazendo de errado. Porque a gente tem essa mania de todas as vezes que as coisas saem do percurso da nossa programação, achar que a gente está errando em alguma coisa. Deus, fala para mim onde está o meu erro.
dizer que perdoa, mas não dá abraço, não dá paz do Senhor. Passa no outro corredor só para não ter desconforto de cumprimentar. Não é perdão. Eu até perdoei, mas não vem pedir favor para mim. Eu até perdoei, mas não vem me dar abraço. Eu até perdoei, mas não vem falar comigo. Jesus está dizendo: a obra do perdão é manifesta na sua obra. A obra do perdão é manifesta na tua obra. Vai ter que beijar, vai ter que abraçar, vai ter que ajudar, vai ter que dar a mão. Ah, Damares, mas eu coloquei na minha mesa e me feriu. Agora está pedindo um favor, ajuda. O texto vai dizer, João 42:10, que ele começa a orar dentro do processo. E a Bíblia vai dizer que esse altar, ele começa a subir para Deus e trazer resposta na casa de Jó, na vida de Jó. Presta atenção. Se Jesus estava ministrando e Deus falou comigo, e nós estamos no Outubro Rosa, tá? Fala de cura. O Outubro Rosa fala do cuidado da mulher. Logo mais está chegando o Novembro Azul, correto? Que fala da saúde do homem. Falar de saúde do corpo é falar primeiro de saúde espiritual. Porque a gente doente no espírito fica doente na carne. Não é via de regra. Mas toda pessoa que tem problemas emocionais e espirituais, ela tende a desenvolver algum problema no seu físico. Toda pessoa ansiosa adoece o seu próprio corpo. Toda pessoa que vive cheia de mágoa adoece e inflama o próprio corpo. Toda pessoa acelerada, toda pessoa que não tem calma nem paz na sua alma, tem problema de insônia. Tudo que acontece no seu espiritual reflete no seu corpo, automaticamente. E esses dias eu estava dentro de um culto e Deus falou comigo a respeito da mulher adoradora e de Jesus entrando na casa de Simão. Minutos antes ele recebeu o convite para jantar na casa de Simão. Simão estava cogitando no coração: quem é esse aí para estar no meio dos ladrões, cobradores de impostos? Quem é esse Jesus para estar curando gente que não vale nada? Quem é esse Jesus para estar conversando em praça pública com o pecador? Daqui a pouco esse mesmo Simão convida Jesus para jantar na casa dele. Aí o texto vai dizer que Jesus, pastor, não recusa o convite. O texto vai dizer que Jesus, se fosse eu diria assim: tu não tem vergonha na cara? Estava falando mal de mim agora e está me convidando para comer. Você pensa que eu não sei que tu mete o pau em mim pelas minhas costas? Tu está pensando que eu não sei que tu fala de mim na primeira oportunidade? Mas o texto vai dizer, pregador, que Jesus não nega o convite. Por quê? Porque Jesus tem altar de perdão e tem altar de oração. Quem tem altar de perdão e de oração se sujeita a desconforto do ambiente. Olhe para mim. Quem tem altar de perdão e de oração não foge do ambiente desconfortável. Eu não vou lá porque fulano não gosta de mim. Eu vou. Se é necessário que eu vá, eu sei que eu vou ser medida. Eu sei que vão cochichar quando eu chegar. Eu sei que vão fazer deboche. Eu sei que tem gente que faz piadinha, dá risadinha, torce a boca. Eu não quero estar num lugar onde o povo me olha torto. Só que o texto vai dizer que Jesus vai. E olha para mim, Jesus não me trouxe a memória isso aqui em vão. Se for necessário viver o desconforto do ambiente, viva, só não perca o propósito. Eu vou repetir: gente que está curada no espírito não tem problema com desconforto de ambiente. Levanta a mão. Eu estou pregando para uma geração curada no espírito. Gente curada no espírito não é afetada pelo que os outros falam, não é afetada pelo olhar de ninguém, não é afetada pelo deboche. Coloque a tua mão pro alto. Eu estou dizendo: suporta o desconforto do ambiente. Sabe
os amigos, faz bico, exclui do Instagram, bloqueia no Facebook, arquiva no WhatsApp. De jeito nenhum. Olha para esse irmão e diga para ele: suporta o desconforto, porque faz parte do propósito. Não quero ver, não quero ouvir, não quero passarinho na rua, não vou mais na casa, pode fazer festinha de aniversário, que eu não vou, porque quando eu vou, não me trata bem, não me recebe, eu só vou por causa do meu marido, por causa da minha mulher. Jesus está dizendo: quem está curado no Espírito, suporta o desconforto. Não é porque é confortável, é porque faz parte do propósito. Não é que é bom, é que a gente tem que ir. O texto vai dizer que Jó não fecha a cara para ninguém. Quando alguém aponta Jó, Jó vai construir altar. Para onde você vai depois da calúnia? O que você faz depois da acusação? Qual o caminho que você toma depois da decepção? O que é que você procura quando alguém te fere? Jesus disse para mim: não perca tempo tentando provar nada ou se excluindo. Vai fazer altar. Eu vou repetir: vai fazer altar. Aponta o dedo no rosto desse crente, porque ele pode até disfarçar, mas não tem problema. Fecha a porta, irmão, que ninguém sai. Aponta o dedo nele e diz: vai fazer altar. Vai fazer altar. Vai fazer altar. O povo está falando e a igreja está sendo reformada. O povo está falando e as pedras estão chegando, o azulejo está chegando, a lâmpada nova, ar-condicionado trincando. O povo está falando, a gente está comprando camiseta. O povo está falando, a gente está comprando sapato novo. O povo está falando, a gente está fazendo maquiagem. O povo está falando, o varão está comendo terno. O povo está falando, e está indo construir altar. Olha brincando, olha bacalhau. Para onde já vai se excluir de jeito nenhum? O cão que lute. Jó tinha altar de perdão, Jó tinha altar de oração. Capítulo de número 42, verso de número 14. Jó tinha altar de gratidão, porque gente grata atrai as bênçãos. Coisa boa é ter perto de você gente grata. É gente que é feliz com o que tem. Coisa triste é gente inconformada. Você tira a roupa do corpo e dá para ele, nada tá bom. Você quer dirigir culto? Toma, dirige, não tá bom. Você quer o que? Estar no grupo, cantar? Toma, canta. Não tá bom. Você não queria pregar? Prega. Não tá bom. Coisa triste é trabalhar com gente ingrata. Gente ingrato só sabe olhar o copo meio vazio, nunca tá meio cheio. É ou não é? Você coloca o copo pela metade, o grato diz: meu Deus, obrigado, tá meio cheio. O ingrato diz: não, tá quase vazio. Para uns é meio cheio, para outros é meio. Tudo vai da perspectiva de quem? De quem tá vendo. Ele nunca quer ver como você vê, porque se você olha 9, ele vai para lá para ver 6. Porque daqui é 9, de lá é 6. Ele sempre está na oposição para ver diferente de você. É ou não é? Só que o texto vai dizer que esse Jó, ele tem altar de gratidão. Por quê? Porque perdeu filho, perdeu
Louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja o Deus da porta aberta e da porta fechada. Louvado seja o Deus do monte, mas também do vale. Louvado seja o Deus que me deu saúde, mas que permitiu a enfermidade. Louvado seja. Quer alguém mais grato que Jó? Aí o texto vai dizer que enquanto o altar está sendo construído, o céu está destravando a vida dele. Porque alguém está achando que veio só para mais um culto. Jesus está dizendo não. Tem altar sendo levantado e caminho sendo aberto. Tem altar sendo levantado e filho sendo liberto. Tem altar sendo levantado e crente sendo curado. Tem altar sendo levantado e a empresa está sendo honrada. Tem altar sendo levantado e eu estou dando livramento lá naquela cidade. Tem altar sendo levantado e eu estou fechando a sepultura. Enquanto você levanta o altar, ele destrava a tua vida. Aí Jó quer marcar. Ele quer marcar o ambiente. Jó quer marcar o ambiente. E hoje eu vim na conferência marcar o ambiente. Olha para esse crente e pergunta para ele: tu vai marcar o ambiente? Ou vai deixar do mesmo jeito? Para, ele vem marcar o ambiente. Ele diz assim: Deus verdadeiramente, capítulo de número 42, pode todas as, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Só que não dá para ficar só na palavra, não dá para ficar só no campo do verbo, porque aquilo que eu creio precisa se materializar de alguma forma, porque tudo que é real se materializa, não fica só no campo da palavra. Quem gosta de falar muito é um 71, é papagaio. O meu negócio é materializar aquilo que eu falo. E eu vou repetir isso aqui porque alguém precisa pegar isso e guardar para a vida. Gente que fala que te ama, mas não prova em atitudes que ama, é só palavra. Vou repetir. Gente que fala que te ama, mas nunca teve uma atitude, nunca teve um gesto, nunca cuidou de você em nada. É só palavra, varão. Porque amor, que amor se materializa. Diz que ama, não faz um carinho. Diz que ama, não leva varão para comer fora no final de semana. Diz que ama, não tira um sapato do vaso e faz uma massagem no pé uma vez na vida. Diz que ama e nunca convidou para comer uma pizza. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, no resumo da Bíblia, João 3,16 é a Bíblia resumida. Porque Deus, alguém já entendeu? Porque Deus te deu, que fez o quê? Deu. Diz que ama, mas não dá nada. Ele não amou de palavra, ele amou de atitude. Olha para esse crente e diz: tu gosta de mim mesmo? Pergunta: tu gosta de mim mesmo? Só faz a pergunta e não fala mais nada, ele vai entender o recado. Fala mais nada, pastor. Diz que gosta e não pagou uma Coca-Cola. André aí, ó. Diz que gosta, fez o quê? Vou vir aqui. A minha mão de obra, que a minha especialidade é fazer uma maquiagem. Deixa eu te dar um presente. Diz que ama,
mas nunca deu de presente. Tu tem no salão, nunca deu de presente uma manicure pra pessoa. Hoje é dia de alguém sair daqui abençoado. Vive fazendo status lá, postando bumerangue de pizza, de McDonald's, de sorvete. Pergunta pra ele, gosta de mim mesmo? O texto diz, e Deus amou. E Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele não só falou que amava, Ele entregou aquilo que Ele tinha. Eu vou repetir, Ele entregou. Ele entregou. Ele entregou. Ele entregou. Eu não vim para o culto sem nada para dar. Eu não vim para a igreja dizer que eu amo Jesus. Eu vim entregar. Eu vim marcar o ambiente. Levante a mão se você ama, entrega alguma coisa. Já tem gente entregando glória a Deus. Já tem crente entregando rajada de línguas estranhas. Outros entregam lágrimas. Outros entregam a mão levantada. Outros pulam na cadeira. Outros saem correndo. Outros batem a bateria. Outros levantam a mão e agora. A outra bate palma. Mas entregam uma coisa. O que eu tenho te entrego, Jesus. Já disse, Ele virou meu cativeiro. Olha para mim, Ele não mudou o cativeiro. Porque mudar é pegar do lugar que está e colocar em outro. Não mudou. Esse negócio de Deus mudou o cativeiro, não mudou. Ele virou. Ele virou. E o texto vai relatar que quando Deus vira o cativeiro de Jó, Jó não consegue mais viver sem marcar o lugar que ele passa. E ele diz, eu preciso ter um marco na terra de quem ele é e de quem eu sou nele. Aí a Bíblia vai dizer que Jó, ele tem 3 filhas. Depois de ser restituído na saúde, nos bens, no nome. E a Bíblia vai dizer que o nome da primeira filha de Jó, leia aí no texto, capítulo de número 42, verso de número 14. O texto vai dizer que a primeira filha de Jó se chama Gemima. Você sabe o que quer dizer Gemima? Aquele que voa. Gemima, aquele que é do alto. Quando eu vejo que Gemima significa aquele que voa, eu só consigo lembrar do texto de Isaías 40:31, dizendo, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. É alguém tentando me jogar para baixo e papai me jogando para cima. É alguém tentando me enterrar e ele me tirando da sepultura. É alguém tentando me pisar e ele me colocando na altura. Gemima, aquele que voa, aquele que voa, aquele que voa, aquele que voa, aquele que voa. E Jó dizendo, tentaram acabar comigo, mas ele me fez voar. Tentaram cortar minha asa, mas ele me carregou para o alto.
diz: preciso marcar ainda mais o ambiente, porque nessa minha terra tem altar de adoração. Aí o texto vai dizer que ele põe o nome da segunda filha, está aí no texto, capítulo de número 42, verso de número 14. O nome da filha é Késia. Sabe o que significa Késia? Árvore pequena, mas de raízes profundas. Olha para mim. Árvore pequena, mas com raízes profundas. Tem gente que olha pra gente e diz assim: é esse aí que é o pastor? É esse aí, pastor? Oxe, esse aí que é o pastor vai? Essa aqui que é a pastora Janaína? Eu pensei que era uma autona. Eu tive que na volta a gente sai na alta. É gente que olha pra gente e diz assim: você? É você dizendo assim: poxa, meu sonho sempre foi passar por aquela porta. E alguém dizendo: você? É você dizendo: poxa, o meu sonho é casar naquele buffet, com aquele espaço, com aquelas luzes, com aquela pista. E alguém dizendo: você? Desse tamanho? É a Andréia dizendo: vou ampliar. E alguém dizendo: você vai? Jó disse: marca o lugar, põe altar de adoração com o nome de Késia. Alguém achou que era pequeno, mas ninguém derruba porque tem raiz. Não precisa ser grande, só precisa estar enraizado. Não precisa ter nome, só precisa ter alicerce. Não precisa ser visto, só precisa ter alicerce. Ninguém vê a árvore direito porque é pequena. Tenta arrancar para ver se acha raiz. Vai ter que cavar muito. É gente que olha pra gente, até balança a cabeça. Essa daí? É esse vaso aí que prega? É aqui que você mora? É aí? Eu me lembro que esses dias eu fui numa igreja, quando eu tava com Corsinha velho. Pensa quando eu gostava daquele Corsinha. Gostava. Corsinha era 2004. Não tinha direção hidráulica. Não tinha ar-condicionado. Dei risada, não pode rir. Foi meu vale. É tudo, irmão. Não tinha vidro elétrico, varão. Chovia, ou eu dirigia ou eu fechava o carro. Cheguei na porta de uma igreja topzera. Aí, como é que faz? Deixa os cones, né, na porta do pregador, né? Quem disse que queria deixar o lugar na porta? Aí cheguei no meu carrinho. A igreja, você se via no espelho no chão, porcelanato. Abri um vidro. Aí o porteiro: irmã, a vaga aqui é da pregadora. Prazer, pregadora. Pregadora, eu sou: ô varoa. A cara do irmão. Ele tentou me agradar até a saída do culto, para tentar arrumar a sujeira que ele tinha feito. Eu acho que ele tremia quando eu peguei o microfone, o medo de eu falar no altar que ele fez comigo. O pastor acabar com ele. É alguém olhando para você e dizendo: é você? Só que não cheguei aqui porque estou no superficial, é porque tenho raiz, meu filho. Não é sobre o que você vê, é sobre a história que eu tenho. Levante a mão. Eu estou pregando para gente que tem história. Quem olha para você não sabe o vale que você passou. Era para você ter morrido de infarto. Era para você ter morrido na bala. Era para você ter morrido. Era para você ter se acidentado. Era para você ter ficado louca. Era para você ter ficado doido. Eu estou dizendo para alguém que está aqui: a gente pode não ter nome, mas a gente tem história. Só quem tem história da glória.
Meu Deus. Vou repetir. Vaso inquebrável. A Bíblia vai dizer que tinha um profeta por nome de Jeremias. E uma certa feita Deus falou com ele: Jeremias, sai da onde você está. Desce da olaria. Tem um oleiro fazendo um trabalho sobre as rodas. E está fazendo um vaso. Observa a obra dele. E eis que eu observando o vaso que o oleiro fazia. Vaso que era de barro sequer na mão do oleiro. Mas ele tornou a fazer o outro vaso. Esse vaso que Jeremias vê é um vaso que não fica inteiro. Joga no fogo história. Porque tem vaso que é assim, ele é até bom para prateleira. Ele é até bom para ficar de enfeite, sem ser usado. Colocou para uso, ele quebra. O texto vai dizer que o vaso que ele fazia, que era de barro, se quebrou. Se quebrando, não serve para uso. Se não serve para uso, vai passar o processo de novo até ficar bom para ser usado. A resposta para algumas pessoas: o porquê que você não sai desse processo? É Jesus dizendo: eu estou trabalhando no vaso. Estou trabalhando no vaso. Porque não dá para colocar o vaso aqui e ele não dá certo. Joga em outro departamento e dá ruim. Joga uma música e dá ruim. Põe na porta, pior ainda. Peço para abrir o culto e não vem. Enquanto não tiver bom, volta pro fogo. Cai na lixa. Vai ser amassado. Só que o que Jó está dizendo é: alguém achou que o meu processo ia me destruir. Alguém achou que o meu processo ia acabar comigo e nunca mais eu ia ter proveito de novo. Só que quando Deus restaura a vida dele, ele consegue olhar para o outro e dizer: eu sou vaso inquebrável. Passei, mas não caí. Passei, mas não abandonei. Passei, mas não desviei. Passei, mas não retrocedi. Pegue na mão desse crente. Balance a mão dele e diga: vaso inquebrável. Balança, 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 diga: vaso inquebrável. Passa na prova, mas está vivo. Passa pela calúnia, mas está vivo. Passa pela porta fechada, mas não morre. Vaso inquebrável. Oi, me canta, já estava dizendo: alguém achou que o abandono ia me matar, alguém achou que a doença ia me destruir, alguém achou que a porta fechada ia me parar. Foi aí que eu levantei o altar, foi aí que eu levantei o altar. Segurando na mão desse vaso inquebrável que está do seu lado. Apanhou, mas está inteiro. Apanhou, mas está inteira. Apanhou muito, mas ainda é usado. Passou no vale. Passou no vale, mas não foi descartado. Passou no fogo, não estourou. Passou na lixa, não trincou. Foi apertado pelo oleiro, mas não desistiu de ser vaso. Levante a mão desse crente o mais alto que você puder e coloque também ele de pé à noite nesse dia. Coloque ele de pé segurando na mão dele. Vaso inquebrável, árvore pequena.
inquebrável. É uma árvore pequena, mas tem raiz. Segurando na mão desse crente, você foi alto. Jesus te põe por cima. Não vai morrer. Esse processo não te mata, te deixa mais crente. Você vai ver. Tá segurando a mão dela, na mão dele? Diga perdão, oração e gratidão. Diga: eu tenho altar na vida. Aleluia. Eu quero adorar o nome do Senhor, mas eu queria que você segurasse sim na mão desse crente. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência me curou. Eu não me calei, enquanto houver fogo eu vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas cair não vou ficar. Sei que esse medo vai não acabar, vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Desconhece a minha história, sabe tudo sobre mim. História traz para mim quantas guerras sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida. Olha para mim. Olha o que é que o texto diz. Olha o que é que o texto diz. E em toda a terra não se encontrava mulheres tão belas quanto as filhas de Jó. E seu pai repartiu-lhe generosa herança entre elas e os seus irmãos. Olha aqui. Deus não te chamou para ser um rostinho bonito. Não é sobre aparência. Não é sobre vestimenta. Não é sobre cabelo liso ou enrolado ou crespo. Não é sobre preta ou branca, olho castanho ou azul. Não é sobre ser magro ou ser gordo. Eu estou falando para alguém que está aqui. O Senhor não te chamou como uma boneca, como um boneco. Ele te chamou como um herdeiro. A Bíblia diz: e Jó repartiu herança entre elas e entre eles. Eu estou dizendo para alguém que está aqui: tem herança para quem é filho, tem herança para quem é filha. Olha aqui. Não é pela sua aparência, não é pela sua. Irmã Damares não sei falar direito, não é pela sua eloquência. Ele decidiu te fazer herdeira, herdeiro. O que as filhas de Jó representam na terra de Ur? A vida das filhas de Jó representa
que dá resposta para o inferno. Pastor Mário, nós precisamos entender que a nossa vida é uma resposta para o inferno. A nossa vida é uma resposta. Porque o diabo disse: da casa da família dela não vai sair um crente. Não você aqui. O diabo disse: ela não vai aguentar o processo. Olha você aqui, olha ele aqui. Estou dizendo, estou toda arrepiada. Porque eu estou dizendo para alguém que está aqui: a sua vida é uma resposta. Você é um confronto direto para o diabo. Toda vez que ele te olha, ele tem que dizer: não é que Deus restaura, não é que Deus restitui mesmo. Deus tirou você lá daquele risca-faca. Deus tirou você lá daquele ralabucho. Te colocou no meio de uma igreja abençoada. Meu Deus! Alinhou você, arrumou seu... Presta atenção. Pega uma foto sua de quando você estava no mundão. Pega, já fez isso? Quem aqui já fez isso? Você pega uma foto sua de quando você estava no mundo, compara com uma foto atual. Vontade de chorar. Você dirá assim: o que era isso, Jesus? Estava morta. Estava morto. É ou não é? O olho fundo, a cara caída. Parece que você está mais novo do que naquela época. É ou não é? Quando o diabo olha para você, que você levanta de manhã, ele diz: não acredito que ela levantou de novo. Não acredito que ele vai para o culto outra vez. E não só vou, como vou marcar o ambiente e receber herança. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando.
continuar, vai te fortalecer. É o meu Deus. E tem novidade chegando pra você. Eu estou sentindo.